Uma outra configuração que eu gosto de fazer, vocês percebem que a todo momento a gente está executando um comando, né? npx, tsc, build. Em algum momento a gente vai acabar esquecendo este comando, né? Porque se a gente utiliza ele bastante, a gente acaba decorando, mas se a gente passa um tempo sem utilizar, a gente acaba esquecendo esse comando. E o Node, através do package.json, ele permite com que a gente crie comandos de script. Então a gente consegue definir uma palavra-chave e essa palavra-chave vai gerar um comando que vai ser executado, que é o comando que a gente já estava executando, né? Então, aqui no nosso package.json, por enquanto a gente só tem as dependências de desenvolvimento, né? Que é o nosso dependente TypeScript, mas a gente consegue vir aqui e colocar scripts. Então esses scripts é como se a gente estivesse criando aquela estrutura que a gente costuma fazer muito no Windows, né? Que é criando as variáveis de patch do Windows. Então, quando a gente instala o Node ou instala qualquer tipo de ferramenta, ela acaba criando uma variável patch que permite com que você, via prompt comando, é como se fosse um alias, né? Execute esse alias e ele tem essa referência lá no Windows para executar o comando necessário. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma chave chamada build. E essa build, o que vai ser executado quando eu digitar build? Ele vai executar npx tsc build, ok? Vou salvar esse arquivo. E como que a gente executa esse comando? A gente pode executar por aqui, né? Ele habilitou um debug para a gente testar, porém o ideal é executar por aqui mesmo. Então no terminal, o que a gente vai fazer? Em vez de executar todo esse comando, a gente digita npm run, que é para chamar os scripts, e o nome do script, build. Então olha que interessante, ele já executou o comando de build, e exatamente o comando que foi solicitado para ele executar. Então ele fez a build do nosso projeto. Vamos até testar para ver se ele criou. Vou limpar essa pasta e executar esse comando de novo. Então, ele pegou o nosso nome, que é build, está aqui, passou o comando que ia ser executado e está aqui. Ele gerou já os nossos scripts JavaScript. Então, o ideal quando a gente está trabalhando e tem o Node e tudo, é a gente criar essas variáveis. Principalmente quando a gente for... vamos criar um arquivo aqui para testar o nosso JS. A gente tem toda hora ficar criando esse comando? Não, a gente poderia vir aqui, ó. Vamos colocar um comando chamado dev. E esse comando dev, ele vai executar npx run. E aí na verdade vai executar aqui, ó, node. A gente passa o nome da pasta, né? Que ela fica na pasta dist. E o nome do arquivo, que nesse caso pode ser, vamos pensar em introdução. Ok? Então provavelmente ele vai pedir, acho que ele vai pedir isso aqui. Então ele vai executar a pasta dist e no arquivo introdução JS. Então, o que a gente criou? A gente criou um comando que toda vez que a gente digitar o run dev, ele vai acessar o Node e vai executar o nosso arquivo introdução JS. Então, em vez de a gente digitar toda essa estrutura, a gente vem aqui, Node, na verdade, npm run dev. E tá aqui, ó. Ele executou o comando que a gente passou. Então, o Scripts ele nos ajuda bastante, porque a gente consegue criar um alias para o nosso comando e passar o comando que será executado. Fica muito mais fácil para a gente executar os comandos. Então, o npm run ele ajuda bastante, que ele executa um script, que a gente cria uma chave, né? O nome do comando e o que vai ser executado. Então, ele nos ajuda bastante no processo de build, de execução de arquivos dentro do nosso projeto.